A queda do sol. O fim da era Maduro. A paz para o povo. Será? Fica comigo nesse vídeo, pois hoje vamos mergulhar nas camadas mais profundas, obscuras e complexas da geopolítica atual para lhe mostrar todos os detalhes, as engrenagens invisíveis e as consequências sísmicas da prisão de Nicolás Maduro. Este não é apenas um evento isolado, é o desmoronamento de uma estrutura que levou décadas para ser construída e minutos para ser desmantelada. O cemitério de tiranos. A história é um cemitério de tiranos que acreditaram ser imortais. Ao longo dos séculos, o registro da humanidade foi manchado e posteriormente purificado pela queda de figuras que se julgavam acima do bem e do mal. Vimos Saddam Hussein ser retirado de um buraco na terra. Vimos Muammar Gaddafi enfrentar o julgamento brutal das ruas. E observamos Nicolau Ceausescu ser confrontado pelo fuzilamento em uma tarde de Natal. Todos compartilhavam a mesma ilusão, a de que o poder absoluto era um escudo contra o tempo e a justiça. O filósofo britânico Lord Acton já avisava com precisão cirúrgica: o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Na Venezuela do século XXI, essa máxima não foi apenas uma frase teórica, mas uma realidade vivida na pele por milhões de cidadãos. Hoje, o mundo testemunha um capítulo que muitos analistas, diplomatas e generais julgavam impossível, ou, no mínimo, improvável para esta década. A captura de Nicolás Maduro, o homem que comandou a Venezuela com mão de ferro por mais de 13 anos, não foi meramente uma operação militar de extração. Foi o desfecho dramático de uma tragédia humanitária sem paralelos e um nó geopolítico que parecia impossível de desatar. Mas, para entendermos o impacto de sua queda, precisamos primeiro entender a anatomia de sua ascensão e a sombra que ele projetou sobre o continente. A ascensão e o legado de sombras. Nicolás Maduro Moros nunca possuiu o magnetismo messiânico de seu antecessor. Ele não era o herdeiro natural do carisma vulcânico de Hugo Chávez, aquele que inflamava multidões com discursos de horas sob o sol de Caracas. No entanto, ele foi o ungido. Antigo motorista de ônibus e líder sindical, sua trajetória é frequentemente pintada pelo regime como a ascensão do presidente operário. Ele galgou degraus como chanceler e vice-presidente, mas sua verdadeira prova de fogo ocorreu em março de 2013. Com a morte de Chávez, a Venezuela mergulhou em um luto coreografado e Maduro assumiu a presidência interina. Venceu as eleições oficiais logo depois, em um processo contestado e apertado, marcando o início de uma era que transformaria a bonança petrolífera em cinzas. Desde então, foram quase 13 anos no poder. O que começou como uma promessa de continuidade do socialismo do século XXI, rapidamente se metamorfoseou. O período foi marcado pela transição agressiva de uma democracia frágil e polarizada para um regime que a ONU, a OEA e diversas organizações de direitos humanos classificaram como uma ditadura autoritária e autocrática. Nesse tabuleiro de xadrez político, Maduro não jogava para convencer, mas para eliminar. Opositores foram peças sistematicamente removidas do jogo. Leopoldo López, preso e mantido sob condições severas por anos, tornando-se o símbolo global da resistência. Henrique Capriles, inabilitado politicamente em momentos cruciais. A nova resistência. Recentemente, a força inabalável de Maria Corina Machado e o papel diplomático de Edmundo Gonçalves enfrentaram uma máquina de repressão que utilizava a fúria bolivariana para silenciar qualquer dissidência. A estratégia era sempre a mesma: inabilitação política através de tribunais controlados, prisão sob acusações de traição à pátria ou o empurrão inevitável para o exílio. Maduro não governava para os venezuelanos, ele governava apesar deles, sustentado por uma cúpula militar que se tornou sócia do Estado. O colapso em números, a anatomia da miséria.
Enquanto a propaganda estatal, através da rede Telesur, falava em revolução soberana, vitória contra o imperialismo e prosperidade social, os números reais, aqueles que o regime tentava espalhar, gritavam uma verdade desesperadora: o retrocesso do IDH. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é a régua que mede a saúde, a educação e a renda de uma nação. A Venezuela, que durante as décadas de 70 e 80 já ostentou um dos melhores índices da América Latina e era o destino de imigrantes europeus, despencou para o fundo da tabela. Sobre a gestão de Maduro, o país viu sua infraestrutura de saúde entrar em colapso total. Hospitais sem gás, sem luz e sem antibióticos tornaram-se o retrato fiel do legado chavista sob Maduro. O sistema educacional foi abandonado, com professores fugindo do país por salários que não compravam 1 quilo de arroz. A fantasia das taxas de desemprego. O regime costumava camuflar a realidade falando em taxas de desemprego oficiais de 5% ou 7%. No entanto, consultorias independentes e a renomada pesquisa ENCOVE, Encuesta Nacional de Condições de Vida, expuseram a ferida aberta. A pobreza multidimensional atingiu mais de 50% da população em picos da crise, com a pobreza extrema chegando a níveis africanos em certas regiões do país. O pleno emprego anunciado por Maduro era, na verdade, uma massa de pessoas vivendo de bicos, do mercado informal ou dependendo de caixas de alimentos, CLAP, usadas como ferramenta de controle social e chantagem política. O êxodo e a luta pela sobrevivência. O que o povo venezuelano enfrentou nos últimos anos não foi apenas uma crise econômica, foi um cerco existencial. Imagine viver num país em que a inflação é tão absurda que os preços mudam 3 vezes ao dia. A hiperinflação transformou o bolívar em lixo, literalmente. Notas de dinheiro eram vistas jogadas nas calçadas ou sendo usadas por artesãos para costurar bolsas e carteiras, pois o papel moeda valia menos que o papel de jornal. A falta de medicamentos básicos transformou doenças curáveis em sentenças de morte. Diabéticos sem insulina, pacientes renais sem diálise e crianças sofrendo de desnutrição crônica tornaram-se o retrato fiel do legado chavista sob Maduro. O maior êxodo migratório do hemisfério. Esse cenário de terra arrasada gerou a maior crise migratória da história moderna do hemisfério ocidental. Estimativas atualizadas para este início de 2026 indicam que mais de 8,6 milhões de venezuelanos abandonaram sua pátria. Para colocar em perspectiva, é como se quase toda a população de Portugal ou da Suíça tivesse evaporado do mapa de um dia para o outro. Essas pessoas não fugiram apenas da pobreza, fugiram da bota da repressão, das execuções extrajudiciais das FAES, Forças de Ações Especiais, e da falta de futuro. No Brasil, a Operação Acolhida tornou-se o símbolo internacional de recepção humanitária, transformando a bordeira de Pacaraima em um porto seguro. Na Colômbia, no Peru e no Chile, milhões de caminhantes, andarilhos, refizeram suas vidas do zero. No entanto, o trauma de quem atravessou a fronteira a pé, carregando apenas uma mochila e um filho no colo, é uma cicatriz profunda na alma da América Latina que levará gerações para fechar. A acusação, narcotráfico e o cartel dos sóis. Muitos se perguntam, como um regime que destruiu a economia e perdeu o apoio popular conseguiu se manter tanto tempo? A resposta não estava na ideologia, mas nas armas e no dinheiro ilícito. A Justiça dos Estados Unidos, através do Departamento de Justiça, foi implacável e acumulou evidências durante anos. A acusação é gravíssima: o envolvimento direto da cúpula do governo com o narcoterrorismo global. Nicolás Maduro foi apontado como o líder supremo do Cartel de los Soles, Cartel dos Sóis. Diferente de cartéis tradicionais como o de Medellín ou Cali, o Cartel dos Sóis não é operado por civis em esconderijos nas selvas, mas por homens de farda. O nome deriva das insígnias de sol nos ombros dos generais venezuelanos. Sob a proteção de Maduro, a estrutura do Estado, portos, aeroportos e estradas foi colocada a serviço do tráfico.
Toneladas de cocaína que saíam das zonas de produção na Colômbia passavam pela Venezuela com escolta militar e seguiam rotas pelo Caribe, para a América Central, México e, finalmente, o mercado consumidor dos Estados Unidos e Europa. O objetivo do Cartel dos Sóis ia além do lucro bilionário que sustentava a lealdade dos generais. Os promotores americanos argumentam que o tráfico era usado como uma arma de guerra assimétrica. Ao inundar os vizinhos com drogas, o regime buscava desestabilizar a ordem social e financeira do inimigo do norte. O dinheiro do tráfico servia para financiar as milícias armadas, conhecidas como coletivos, que aterrorizavam os bairros pobres da Venezuela, garantindo que ninguém se levantasse contra o Palácio de Miraflores. As riquezas da Venezuela, o tesouro sob a terra. Para entender por que o mundo nunca tirou os olhos da Venezuela, precisamos olhar para o que está abaixo do solo. A Venezuela não é apenas um país, é uma joia estratégica cobiçada por todas as potências globais. O petróleo. O país possui a maior reserva provada de petróleo do mundo, mais de 300 bilhões de barris, mais do que a Arábia Saudita. Em um mundo que ainda respira combustíveis fósseis, quem controla a Venezuela tem a mão no termostato da economia global. Minerais críticos. O chamado Arco Mineiro do Orinoco contém reservas massivas de ouro, diamantes, coltan, essencial para eletrônicos, e níquel. Posição geográfica. A Venezuela é a porta de entrada da América do Sul. Geograficamente, ela é o ponto de conexão entre o Caribe e a Amazônia. Quem controla o território venezuelano possui influência direta sobre o Canal do Panamá e as rotas marítimas do Atlântico Sul. Essas riquezas foram o motor das tensões geopolíticas. Para a Rússia e a China, a Venezuela sob Maduro era o pé fincado no quintal dos Estados Unidos, uma forma de desafiar a doutrina Monroe. Para o Ocidente, era uma tragédia ver um fornecedor de energia vital transformado em uma central de instabilidade nas mãos de um governo hostil. A Operação Absolute Resolve e o racha mundial. A captura de Maduro em janeiro de 2026, sob o codinome Operação Absolute Resolve, não foi apenas um evento militar. Foi o catalisador de um racha diplomático que redesenhou as alianças mundiais. A operação, conduzida com precisão cirúrgica, envolveu inteligência de múltiplos países e culminou na detenção do líder venezuelano. O mundo dividido. A reação global foi imediata e violenta em termos diplomáticos. O bloco de apoio, liderado pelos Estados Unidos sob a administração Trump, Argentina, Paraguai e diversos países da União Europeia, o argumento central é a primazia da justiça criminal sobre a imunidade soberana. Para este bloco, Maduro não era mais um chefe de Estado legítimo, mas um indiciado por crimes comuns de tráfico e crimes contra a humanidade, que usava a presidência como esconderijo. O bloco de condenação. Cuba, Rússia, Irã e a cúpula remanescente em Caracas, agora liderada por figuras como Delcy Rodrigues, reagiram com fúria. Classificaram o ato como um sequestro internacional, uma violação flagrante da soberania nacional e um precedente perigoso. Para Moscou e Teherã, se uma superpotência pode remover um líder de outra nação à força sob pretexto criminal, nenhum governo está seguro. Até a ONU, em seus corredores em Nova York, entrou em um debate paralisante. De um lado, o Conselho de Direitos Humanos celebrava a era de abusos. De outro, juristas internacionais questionavam a legalidade de uma intervenção militar para fins de captura criminal sem um mandado expresso do Conselho de Segurança. Conclusão: o trono vazio e a incógnita do amanhã. A realidade agora é que o sol se pôs para a era Maduro. O trono de Caracas está vazio, as estátuas estão sendo derrubadas e os arquivos do regime começam a ser abertos. Mas a pergunta que ecoa nas ruas vazias e nos abrigos de refugiados é: e agora? A prisão de um ditador resolve a fome de um povo ou apenas muda o nome de quem detém as chaves da prisão? A história é uma professora severa e nos ensina que o fim de uma tirania é apenas o primeiro passo de uma reconstrução dolorosa. A Venezuela precisará de décadas para recuperar seu parque industrial, sua moeda e, acima de tudo, a confiança em suas instituições. A queda de Maduro remove o obstáculo, mas não constrói a estrada.
O desafio agora é evitar que o vácuo de poder seja preenchido por novos senhores da guerra ou por uma guerra civil fratricida. Se este conteúdo fez você refletir sobre os limites da soberania, o preço da liberdade e as sombras que o poder absoluto projeta sobre a humanidade, inscreva-se no canal. Deixe seu like para que este vídeo alcance mais pessoas e ajude a iluminar esse debate necessário. Compartilhe com aqueles amigos que gostam de geopolítica e de pensar fora da caixa. E lembre-se sempre desta verdade incômoda. As correntes mais difíceis de quebrar não são aquelas que prendem os pulsos, mas a que convencem o povo de que o carcereiro é o único protetor. Agora, para pensar. Se a captura de um líder é feita violando leis internacionais para punir crimes terríveis contra a humanidade, o resultado final justifica o meio utilizado? Ou acabamos de enterrar definitivamente o conceito de soberania nacional no século XXI, abrindo caminho para uma era em que a força define a justiça? O destino da Venezuela é o espelho do futuro de muitas outras nações. Deixe sua opinião nos comentários. O debate está apenas começando. Até o próximo vídeo.